a palavra de Deus. Hoje é um dia especial para a igreja, dia de Santa Ceia, né? Nós louvamos a Deus. Hoje está havendo Santa Ceia em todas as congregações, né? Todas as igrejas. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 14. Aleluia, Jesus. Lucas 22, verso 14. Glória a Jesus. Pois procurem a gente ler juntos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos ler, irmãos. Diz assim: e chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Senhor meu Deus e meu Pai querido, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, Pai, e lhe pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe a Tua igreja. O Senhor desperta a Tua igreja, Pai, para esta mensagem, para este momento, para este dia, Pai. Nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. Aqui nós vemos, meus irmãos, nesse texto e no que realmente veio a acontecer, Jesus, ele disse aos seus discípulos, aqui ele diz assim, aqui diz: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Meus amados, a melhor coisa que o crente pode usufruir é comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Os apóstolos estavam com ele, e a Bíblia diz que ele então disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Por que essa ansiedade? Porque Jesus disse que estava ansioso para comer com eles aquela Páscoa, porque era a última Páscoa. Era a última Páscoa, porque a Páscoa, meus amados, ela foi instituída para lembrar a saída do povo de Deus do Egito. O povo que estava no Egito, sofrendo sobre as mãos de Faraó. E nós sabemos que Deus usou a Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. O povo de Egito é um tipo da igreja. E Faraó, o inimigo das nossas almas. Aquele povo que estava no Egito
depois que Deus, com mão forte, os tirou do Egito, Ele operou milagres, mandou pragas, a última praga, que era a praga da morte dos primogênitos, mas antes Ele instituiu a Páscoa. Aquele cordeiro deveria ser imolado e ser colocado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, aquela casa que tivesse o sangue nos umbrais das portas, o anjo não entrasse. E a Páscoa foi marcado este livramento. O cordeiro, ali, o cordeiro escolhido, um cordeiro sem mácula. Mas, meus amados, Deus, Ele viu que isso não era suficiente para a salvação. E por isso, Ele mandou o seu Filho Jesus, como Cordeiro de Deus. João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. É esse aí, ó. É esse aí que eu falei com vocês. Que Ele é mais poderoso do que eu. Aleluia. Que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas alparcas. Glória. Aleluia. Meus amados, e aqui está Jesus dizendo que desejou ansiosamente comer a Páscoa com os seus discípulos. Aquela Páscoa, nós vemos que Ele mandou os seus discípulos. O título diz aqui: os discípulos preparam uma Páscoa. Mas é interessante, né? O título diz: os discípulos preparam uma Páscoa. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram, né, já estava preparado, já tinha tudo preparado. Aquele iam encontrar o homem com o cântaro, ia acompanhar, ia perguntar onde é o cenáculo. Estava pronto. Meus amados, Deus preparou tudo antes da fundação do mundo. E aqui nós vemos que aquele local foi preparado, e ali os discípulos só perguntaram. O mestre está perguntando: onde fica o cenáculo aonde nós vamos participar da Páscoa? Certamente alguma coisa que foi comprada, certamente Judas tinha feito a compra do que era preciso. Mas, meus amados, aqui nós vemos que Jesus diz para os seus discípulos, porque, meus amados, era a última. A partir daquele dia, para nós, para quem crê em Cristo, não existe mais Páscoa. A Páscoa que o povo celebra, né, daqui a alguns dias, não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia. Coelho e chocolate não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala de pão áspero, sem fermento, sem mistura. E a Bíblia fala de bebidas amargas, para lembrar o sofrimento do Egito. Mas eles saíram de uma maneira gloriosa. E eles saíram, o Senhor diz: participe da Páscoa. Moisés disse para ele: eu participo, já preparado para sair. Como se fosse a última, e realmente foi ali. Ali foi a primeira, mas seria a última no Egito. E aqui Jesus está junto com os seus discípulos para a última Páscoa. E Ele ensina a eles acerca da primeira ceia. E Ele diz para os seus discípulos: ele toma o pão, ele toma o cálice. E Ele diz para os seus discípulos que fizesse isso em memória. Fazem isto em memória de mim. Meus amados, a
Santa Ceia é muito importante para a igreja. Não é somente mais um ajuntamento, não é simplesmente, não, o sacramento não é. É muito mais do que isso. É para nós, meus amados, nos reunirmos com o propósito de lembrarmos, de trazermos à nossa memória o que Jesus Cristo fez, o que Deus fez. Quando a gente vai lá, eu vou com os irmãos no capítulo 11 de 1 Coríntios, nós vemos quando ele dá, Paulo, ele dá instruções acerca da Santa Ceia. No verso 23 do capítulo 11, ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Paulo diz, não é algo meu, não é algo que vem de mim, é o que eu recebi do Senhor. Glória! Então, meus amados, a igreja nessa noite, ela está aqui porque recebeu do Senhor essa missão de lembrar a morte do Senhor até que Ele volte. Nós aguardamos o dia da volta. Nós sabemos, meus amados, que pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não passa. O dia do Senhor se aproxima. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas sabemos que Ele vem. Então, Paulo aqui diz, eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, naquela noite fatídica, naquela noite em que Judas se preparou, ele reuniu lá com aqueles sacerdotes, estipulou o preço e foi para vender com beijo, dizer esse. O que Jesus disse para ele? Porque vens a mim, amigo, porque faz isto, amigo. Jesus não podia dizer de outra maneira, né? Mas ele chamou de amigo, como diz o hino antigo, ele chamou de amigo ao seu traidor. E aqui nós vemos quando Paulo disse que ele tomou o pão, ele partiu, ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazem isto em memória de mim. Ele orientou a igreja, a partir daquele dia, a última Páscoa, a primeira ceia. E a igreja do Senhor se reúne a cada mês para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Não somente mais um sacramento, não é um ritual. Nós estamos aqui, meus irmãos, para algo santo, puro. A igreja de Corinto, justamente essa igreja a quem Paulo está dando essas explicações, aquela igreja estava reunindo e celebrando a ceia errada. Eles estavam celebrando a ceia, uns comendo demais e outros de menos. Uns embriagando e outros nem participando do cálice, porque não sobrava, porque aqueles que iam na frente, né? Então, meus amados, justamente essa igreja, Paulo está passando esse ensinamento, e esse ensinamento é para nós. Nós, igreja do Senhor, o que Paulo recebeu, nós também recebemos. E recebemos, meus amados, ele dizendo, este, quando ele pegou o pão, quando ele deu graça, ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Então nós estamos aqui nessa noite fazendo
em memória, trazendo a nossa lembrança aquilo que o Senhor fez. Naquele momento, depois daquela ceia, ele foi julgado, ele foi levado, foi julgado, ele recebeu coroa de espinhos, ele recebeu os açoites, ele recebeu a cruz pesada, e ele subiu ao Calvário. E lá no Calvário, ele foi pregado naquela cruz, e ele disse: está consumado. Ali, meus amados, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele derramou o sangue que nos purifica de todo pecado. Ele comprou, pagou com alto preço. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue do Cordeiro. Ali, meus amados, ele pagou o preço. Ali, meus amados, ele cumpriu aquilo que Deus tinha feito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Consumou a história. O Cordeiro não era mais, meus irmãos, cordeiros nem bodes, não era mais sangue de animais, mas agora, meus amados, era o sangue do Cordeiro, era o Cordeiro, era ele sendo moído, como diz o capítulo 53 de Isaías, ele sendo moído pelas nossas transgressões, sofrendo o castigo que nos traz a paz, sendo moído pelas nossas iniquidades. E ali, meus amados, ele estava fazendo um salmo tremendo e dizendo: façam isso em memória de mim. O povo faz festa comemorando o nascimento, né? Chocolates na ressurreição, mas ele mandou nós lembrarmos: foi a sua morte, foi a sua dor. Ainda hoje, pela manhã, eu meditava sobre os momentos antes do Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Ali estava o Deus homem falando: mas seja feita a tua vontade. E quando ele voltou lá, os discípulos dormiam. Eles: nem uma hora pusesse vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aqui, meus amados, ele tomou o pão, ele diz: fazei em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. A velha aliança, ela durou até Jesus. Agora era uma nova aliança. Agora se cumpria, meus irmãos, aquilo que está escrito no livro do profeta Jeremias, se não me engano, é o capítulo 31 de Jeremias, onde Jeremias fala sobre esta aliança. E Deus, meus amados, ele renova esta aliança conosco através de Cristo. A velha aliança, onde homens tentaram mantê-la com sacrifícios de cordeiros, de bodes, mas não foi
o necessário. Era preciso o cordeiro. Era preciso um cordeiro ser provido. Como lá no Monte Moriá, que Abraão subia com seu filho, e o filho disse: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. E Deus proveu o cordeiro. Deus proveu. E ele então deixou aqui para a igreja esse continuar fazendo isso em memória de Deus. Meus amados, a Santa Ceia, ela é do Senhor. E para quem é a Santa Ceia? Para nós. Para nós é a Santa Ceia. Ele disse, meus irmãos, para os seus discípulos: olha, todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos aqui nessa noite de Santa Ceia anunciando a morte dele, aquilo que ele fez, aqueles momentos até que ele volte. Aleluia. Até que ele venha. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja espera. E ele disse aqui: por isso, o que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu aprendi no começo da minha fé que nós que devemos, que esse versículo que nós lemos aqui, ele manda nós examinarmos se nós devemos tomar ou não devemos tomar. Meus amados, ele nos convidou para essa ceia. A ceia para nós. E o que ele fez? Ele nos purifica de todo pecado. Glória. Ele não purificou e nem vai purificar. Ele nos purifica. Quando nós cremos nele, quando nós aceitamos, quando nós nos reunimos neste propósito, é porque nós já entendemos que o sangue dele nos salva, que o sangue dele nos purifica. E essa ceia é para nós participarmos, lembrando, fazendo em memória, fazer isso em memória de mim. Então esta noite é uma noite especial para a igreja. Aqui está presente, meus irmãos, não um cordeiro que foi sacrificado, escolhido por alguém, com todo o critério, não. Aqui está o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, e Ele está presente. Aleluia. Amém? Ele está presente. É porque Ele está presente que nós estamos felizes. Glória a Deus. Que nós não estamos reunidos para a tristeza. Lembrar a morte dele é lembrar que nós não vamos morrer mais eternamente. Lembrar a morte dele é saber que nós não somos mais quem nós fomos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, meus amados, quando nós lembramos o que ele fez, quando nós olhamos para a cruz, que agora ela já está vazia há 2026 anos, porque ele não está ali. Ele ressuscitou, ele está vivo, meus amados, e ele está presente. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Aleluia. E aqui nós vemos quando ele diz
que nós, cada um, examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a si mesmo. Alguém, nós podemos examinar e ver se nós não falhamos, aonde temos falhado. Podemos. E pedir perdão a Ele, que Ele é perdoador. Examine a você mesmo e veja quem você é hoje. Veja o que aconteceu na sua vida. Veja a mudança. Veja a mudança que Deus te fez. Não importa quem eu fui. Importa que hoje eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. E essa Santa Ceia é para nós lembrarmos isso. Para nós lembrarmos o que Ele fez. Aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. E meus amados, nenhuma condenação há, Romanos 8, para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Deus que faz isso. De nós mesmos nós não conseguiríamos. De nós mesmos nós não andaríamos. Na verdade, mas Ele nos guia. Ele nos leva para as águas de descanso. Ele nos guia por amor do seu nome, pelo caminho da justiça. Não é por nós, não, é por amor ao nome dele. Porque hoje nós temos um nome a mais. Né? Nós temos um nome a mais. Quem é você? É o crente. Né? O nome de Jesus está sobre o nosso nome. Nós temos um sobrenome a mais. O crente. Ah, vocês sabem aqui onde é que mora seu Geraldo? Geraldo. Ah, é o que é pastor? Ah, é ali. Todo mundo sabe. Né? Meu irmão chegou lá na rodoviária nova. Uma vez que ele veio aqui na minha casa, e houve um desencontro. Ele chegou lá na rodoviária, conversando com os motores de táxi. Olha, meu irmão, ele mora no, eu sei que é no bairro das Malvinas. Aí um dos taxistas assim, quem é seu irmão? Você é um pastor. Pastor? É um pastor poeta? Se é, vou deixar você lá na casa dele. Na rodoviária velha, vem trazer meu irmão aqui. Né? Aí minha mãe. Então, porque há um nome a mais. O nome de Jesus, que faz diferença. Que faz diferença. O nome de Jesus, Ele pagou e agora colocou, ó, além de tudo isso, Geraldo Márcio Beleza, de Jesus. Oh, glória! E é por isso, meus amados, que é glorioso a Santa Ceia. Examine-se a si mesmo e assim toma do pão e beba do cálice. Amém? Nós vamos neste momento ministrar a Santa Ceia.